Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Peterson. Sou advogado especialista em cotas raciais há mais de 2 anos e já ajudei centenas de candidatos, concurseiros e vestibulandos a reverterem eliminações na heteroidentificação. Bom, nesses anos de experiência, pude notar que existem pelo menos 7 ilegalidades, que são as principais ilegalidades cometidas por essas bancas. Nesse vídeo aqui eu quero falar com você que está se preparando para a heteroidentificação, com você que já participou da heteroidentificação, está aguardando o resultado, e também com você que já foi reprovado na heteroidentificação e que quer lutar contra essa injustiça cometida pela banca contra você no concurso ou no vestibular. A primeira ilegalidade é a falta de motivação do ato administrativo. E aí o grande problema é o seguinte, muitas das vezes o que acontece? As bancas ou colocam ali a lista de quem está apto ou inapto na heteroidentificação, ou às vezes a banca simplesmente alega assim, candidato inapto na heteroidentificação por não possuir os fenótipos de uma pessoa parda. Ou às vezes acrescenta um trechinho ali, por exemplo, tais como nariz, lábios, tom da pele, enfim. Só que acontece que isso é ilegal, porque o ato ainda não está motivado, mesmo que ela tenha explicado ali que o candidato não tenha o fenótipo de um pardo. Por quê? Exatamente. E por que isso? Porque a banca ela tem que explicar o motivo pelo qual o candidato não tem aquele fenótipo. Então, por exemplo, como que deveria vir a negativa ali da banca, Ela deveria falar, bom, o tom da pele é de uma pessoa branca, ou o nariz é muito fino, ou a pessoa não tem os lábios grossos. É exatamente desse jeito, dessa forma, que a banca de heteroidentificação deveria motivar o ato. Então, caso ela não tenha feito isso, e 99,99% das vezes ela não faz isso, então, por conta disso, é ilegal. Bom, o segundo motivo que também atinge quase todas, ou se não todas, as eliminações em heteroidentificação, é a falta de critérios objetivos e métodos científicos. Então, por exemplo, é perfeitamente possível provar cientificamente que uma pessoa é parda. Existe, por exemplo, a escala de Fitzpatrick, que é uma escala utilizada pelos dermatologistas, que vai de 1 a 6 e define quais são os fototipos de pele humana. Então, fototipo 1 e 2 são de pessoas brancas, fototipo 3, 4 e 5 de pessoas morenas, ou seja, pardas, e o fototipo 6 de pessoa preta. Então, a pessoa que tem o fototipo de 3 a 6, ela se enquadra perfeitamente nas cotas raciais. Só que o problema é que as bancas nem sequer utilizam a escala de Fitzpatrick na hora de motivar ali o ato que nega o direito do candidato de permanecer nas cotas raciais. Agora, uma outra ilegalidade beira o absurdo. Digamos que você já tenha passado por uma heteroidentificação em um concurso ou vestibular anteriormente e tenha sido aprovado. E agora você foi reprovado em outra banca de heteroidentificação. Aí eu te pergunto, como assim? Ora eu sou considerado pardo, ora eu não sou considerado pardo? Não existe isso, gente. Tá? Se você já foi aprovado numa heteroidentificação anterior, você tem direito de mostrar isso para a banca, no seu recurso ou na sua ação judicial. E principalmente, principalmente nas ações judiciais, quando você tem essa prova, a probabilidade, a chance de êxito é quase 100%, porque existe uma tese jurídica criada pelo próprio STF que diz que quando há dúvidas em relação ao candidato, ao fenótipo do candidato, deve prevalecer o quê? A autodeclaração daquele candidato. Então, se você tem ali uma banca de heteroidentificação, que te aprovou e uma outra que te reprovou, você concorda comigo que existe dúvidas, A sociedade olha para você e tem dúvidas se você é pardo ou se você não é. Então, se há dúvidas, deve prevalecer sim a autodeclaração conforme decisão do STF. Agora, uma outra ilegalidade, na verdade, a quarta ilegalidade é quando você é eliminado completamente do concurso porque
foi reprovado na heteroidentificação ou, na pior das hipóteses, né, porque faltou ao exame de heteroidentificação. Isso é um absurdo. Se você faltou à heteroidentificação ou se você foi reprovado na heteroidentificação, o correto é que você permaneça no concurso na ampla concorrência. Porque ser eliminado da heteroidentificação ou faltar à heteroidentificação não significa que você desistiu do concurso ou que você fraudou as cotas raciais. Significa tão somente que você não irá concorrer às cotas raciais, mas sim na ampla concorrência. O judiciário tem entendimentos reiterados, pacificados nesse sentido, de que um candidato jamais pode ser eliminado por ter faltado a heteroidentificação ou por ter sido reprovado na heteroidentificação. Esse candidato deve permanecer na ampla concorrência. Agora, uma outra tese que vem ganhando força aí nos últimos anos é a possibilidade de remarcação da heteroidentificação. Eu até vou ler aqui para você, que a heteroidentificação não se trata de disputa entre os candidatos, tá? Mas sim de mera entrevista com o objetivo de confirmar a autodeclaração do candidato que concorreu na modalidade de vagas reservadas aos pretos e pardos, não comprometendo o resultado das provas objetivas. Logo, deve ser designada nova data para a realização de entrevista pessoal de heteroidentificação. Então, existe um entendimento já, sendo consolidado, tá? Não significa que é 100% certeza, mas existe um entendimento que possibilita ao candidato que faltou a heteroidentificação por motivos justos, tá? Por motivos, por exemplo, de doença, acidente ou algum motivo que você não escolheu, você não teve escolha e, infelizmente, teve que faltar a heteroidentificação. Então, se você realmente tem um motivo justo, você tem direito de remarcar a heteroidentificação segundo essas decisões. Inclusive, essa decisão que eu li aqui para você é do STJ. Tendo uma decisão do STJ, isso influencia, muitos juízes no Brasil inteiro a seguir esse entendimento, tá bom? A sexta ilegalidade que eu vejo é que existe uma desigualdade muito grande, um desequilíbrio ali entre as regiões brasileiras. Então, tem lugares em que as pessoas, em sua maioria, são muito brancas. E aí, qualquer pessoa, que difere um pouquinho ali, ela já é vista como parda. Tem outros lugares do Brasil em que as pessoas, na sua maioria, são pretas e pardas. Então, assim, o pardo, muitas das vezes, ele é enxergado ali, nesse ambiente, como sendo branco. Então, por conta dessa diversidade no Brasil, as pessoas, infelizmente, quando vão prestar concursos ou vestibulares, por conta também, de que vão, para o Brasil inteiro participar desses exames, acabam, ora sendo aprovado e ora sendo reprovado. Então, essa desigualdade também atrapalha a análise da banca de heteroidentificação e, infelizmente, acaba atrapalhando os próprios candidatos, que muitas das vezes são eliminados de forma injusta. E aí a pior ilegalidade que muitas das vezes, algumas vezes são cometidas pelas bancas, outras vezes são cometidas pela imprensa ou pelas pessoas, que ficam divulgando aí na internet resultados de heteroidentificação, O que acontece? Muitas das vezes os candidatos, principalmente que são pardos, que vão lá comparecer na heteroidentificação, muitas das vezes chegam lá e encontram uma banca 100% de pessoas pretas, o que é errado, porque a lei fala que a banca ela deve ter uma miscigenação ali, deve ter pessoas brancas, pretas, morenas, enfim. E aí, essas pessoas que são pardas, que têm a pele um pouco mais clara, acabam ficando bastante constrangidas. E além disso, muitas das vezes, membros das comissões de heteroidentificação acabam cometendo ali um certo preconceito ali com aquele candidato que é mais claro, mas que não deixa de ser pardo, e esse candidato muitas das vezes se sente muito constrangido. Além disso, muitos candidatos que são aprovados, candidatos pardos que são aprovados, acabam tendo aí suas fotos divulgadas na internet por pessoas pretas, que muitas das vezes são contra as cotas raciais para pardos, eles defendem que as cotas raciais deveriam ser somente para pessoas pretas. Isso acaba também
levando a muitos constrangimentos e muitas das vezes, né, essas pessoas acabam entrando na justiça ali pedindo uma indenização. Enfim, então esse é um assunto muito polêmico, muito delicado. Agora, qual é o jeito errado de você recorrer de uma decisão da banca de heteroidentificação? A primeira coisa, né, que eu não recomendo de forma alguma é que o próprio candidato faça o seu recurso. Isso porque, muitas das vezes, né, não é 100% das vezes, mas acredito que, né, que ultrapassa aí os 95% das vezes, os candidatos não são bacharéis em direito e, principalmente, né, mesmo que fossem advogados, né, não são especialistas nessa área. Então, assim, não tem conhecimento, né, de todas as teses, de todas as jurisprudências. E muitos candidatos que, de fato, nem são bacharéis em direito, acabam não tendo a técnica ali na hora de recorrer e acaba, né, jogando fora uma grande oportunidade. Né? Apesar de que, na grande maioria das vezes, o recurso administrativo ele é negado pela banca, tá? Nós aqui no nosso escritório temos uma taxa de êxito muito boa, porque nós realmente elaboramos um recurso impecável, né? Com toda a jurisprudência ali, com fotos do candidato, enfim, juntamos laudo antropológico, fazemos tudo o que está ao nosso alcance para garantir a vitória do candidato ainda no recurso administrativo, tá? Mesmo que seja mais interessante para mim aqui, né, enquanto advogado, que o candidato me contrate para uma ação judicial, né, eu coloco todas as teses, todas as nossas armas que estão à nossa disposição no recurso administrativo para que o candidato tenha economia, né, de dinheiro, porque o recurso é muito mais barato do que uma ação judicial, e também economia de tempo, porque aí o candidato retorna imediatamente para o concurso ou para o vestibular ali, consegue, né, fazer sua matrícula. Então esse é o erro principal que eu não recomendo que os candidatos façam, né, que não façam o seu próprio recurso, mas sim conte com um advogado especialista em cotas raciais. O segundo erro, né, é achar que qualquer advogado resolve esse problema. Você sabe muito bem, né, que o mundo como um todo, né, em todas as áreas, não só no direito, medicina, engenharia, qualquer tipo de área, a cada dia que passa, as pessoas são mais especialistas, né? Porque hoje, né, a faculdade, vamos dizer assim, né, o ensino superior está muito acessível. Então, tem muito advogado, tem muito médico, tem muito engenheiro, enfim, tem muita gente de tudo quanto é profissão. Então, o que isso faz, né? Qual que é o movimento que isso leva, né, à sociedade? Leva a sociedade se especializar cada vez mais. Quanto mais especialista, maior é a taxa de êxito, a taxa de sucesso daquele profissional. Então, assim, não confie em qualquer advogado. Eu tenho certeza que um profissional especializado em cotas raciais vai te ajudar muito mais do que um profissional que não é especialista em cotas raciais, beleza? Uma outra coisa importante, um erro muito grave, né? Muitas das vezes é as pessoas não consultar o histórico do advogado, né? Aqui no nosso escritório você consegue verificar depoimentos em vídeo de nossos clientes, você consegue pesquisar ali no Google, né, pelo nome do nosso escritório e ver ali centenas de depoimentos de clientes nossos. E também, se você entrar em contato conosco pelo WhatsApp, né, e pedir, nós vamos te enviar tranquilamente ali o nosso histórico ali, as decisões, enfim, para que você veja com seus próprios olhos quais são os efeitos do nosso trabalho aqui, tá bom? Um outro erro comum, né, é não ter a garantia do atendimento. Muitos advogados aí, não só nessa área, mas em qualquer área, né, muitos advogados não dão garantia nenhuma ao seu cliente. E aí, sobre garantia, só para que não fique dúvidas, né? Deixa eu te explicar uma coisa aqui. A única coisa que um advogado não pode garantir por lei, né, é a vitória no processo, tá? Porque isso seria totalmente antiético, tá? A lei obriga o advogado a não garantir vitória em processo, porque o trabalho do advogado é um trabalho de meio, não de resultado. Mas o advogado, ele pode garantir, por exemplo, atendimento, né? O prazo no atendimento, o prazo nas entregas, tá? Então, se você, ao contratar um advogado, você lê ali no contrato e não vê nenhuma garantia, sinceramente, eu não recomendo que você contrate, tá? A não ser que você consiga
né, negociar com ele ali para que ele coloque ali as garantias ali no contrato. Aqui no nosso escritório, nós não colocamos só obrigações do cliente lá no nosso contrato, nós colocamos várias obrigações nossas. Então você tem a garantia de um atendimento rápido, de prazos mais curtos, e isso é essencial na hora de contratar um advogado, principalmente pela internet. E o último erro, né, é desistir de lutar pelo seu sonho por falta de conhecimento, né? Você não pode desistir do seu sonho. Lute pelos seus sonhos. Você, no mínimo, tem direito de consultar um advogado para saber quais são as chances mínimas de que você consiga reverter aquela eliminação. Consulte um advogado da sua confiança, né? Se você quiser, tem um botão aqui abaixo desse vídeo. Você pode trocar ideia com a gente para que a gente verifique se o teu caso tem chance de êxito ou não tem. E tendo chance de êxito, não deixa que qualquer tipo de impedimento possa fazer com que você desista do seu sonho. Lute pelos seus sonhos. Essas ilegalidades, infelizmente, são muito comuns, né? Mas são também comuns ações judiciais, recursos administrativos que fazem com que os candidatos retomem a sua vaga, retomem o seu sonho. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha sido satisfatório, tenha respondido as suas dúvidas, tá? De qualquer forma, eu digo para você, lute pelos seus sonhos. Aqui abaixo desse vídeo tem um botão, clicando aqui você vai entrar, você vai ser direcionado para o nosso WhatsApp. Eu tenho certeza que se você estiver precisando de ajuda nesse assunto aqui, você será muito bem atendido. E quem sabe, né, não posso garantir vitória, mas a gente, né, pelo nosso histórico aqui de vitórias, você terá uma equipe de qualidade te atendendo, né, te representando para poder lutar pelo seu sonho do cargo público ou da universidade pública, tá bom? Então é isso, clica aqui no botão e conte conosco.